Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos. Então, vamos preencher a nossa agenda. Escreva boa tarde, hoje é dia 21/10/2021, caderno de atividades, história, página 225 e 226, estude para ciências. Peça a mamãe ou o papai para assinar sua agenda e acompanhar os conteúdos ministrados no ano letivo de 2021. Hoje nós vamos iniciar a nossa tarde fazendo a nossa prece de agradecimento e depois vamos fazer a leitura da nossa avaliação bimestral de matemática. Querido Deus, queremos agradecer por tua infinita generosidade. Obrigada, Senhor, por cuidar tão bem de mim, da minha casa, da minha família, da nossa escola e dos nossos coleguinhas. Amém? Então, meus amores, vamos começar aqui com a nossa avaliação de matemática. Vamos assinar o nome, por favor. Não esqueça de assinar seu nome. E vamos para a questão de número 1. E ela diz o seguinte: escreva nas caixas de texto abaixo todos os números primos menores que 30. Então, nós vamos observar nossas caixas de texto aqui, ó. E você vai escrever os números primos menores que 30. O que é um número primo? É aquele que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Questão de número 2. Analise os números abaixo e pinte apenas aqueles que são primos. Então, nós temos aí uma caixinha de texto também. E temos vários números. Eu vou escolher ou uma só cor ou várias cores e vou colorir apenas os números primos. Então, eu tenho o número 43, 25, 28, 7, 40, 2, 36, 11, 23, 16, 19, 8, 50, 1, 29, 6 e 31. Lembrando que os números primos, não confundir números primos com números compostos. Os números primos têm 2 divisores. Os números compostos têm mais de 2 divisores, tem vários divisores. Questão de número 3. Pedro e Samuel ganharam uma barra de chocolate de seu avô. Então, Pedro e Samuel ganhou o quê? Uma barra de chocolate. Essa foi a barra de chocolate que Pedro e Samuel ganharam do seu avô. A barra de chocolate continha uma parte inteira, não estava dividida. Porém, por se tratar de 2 crianças, o avô de Samuel e de Pedro dividiu a barra em partes iguais. Essa representação, então você vai marcar a letra que vai representar a barra inteira dividida em partes iguais para os netos. Então, você vai analisar a letra A, B, C e D. Questão de número 4. Observe a figura e represente uma determinada fração. Meus amores, a nossa figura, ela contém 3 partes divididas. Então, a nossa figura aí, na nossa avaliação, ela está contendo 3 partes divididas. O inteiro foi dividido em 3 partes iguais. E foi colorido
figura 2/3. A letra B diz que a representação dela em forma de fração é 1/3. A letra C diz que essa fração é representada através de 4/inteiros. E a letra D diz que essa fração é representada por 1/2. Então, você vai marcar a opção que representa a fração dessa figura, ok? Em seguida, vamos pegar a questão de número 4 e ela vai dizer: escreva a fração que representa a parte pintada de cada desenho abaixo. Então, eu vou colocar aqui a letrinha A. A nossa letra A, a nossa figura está dessa maneira. Então, você irá representar. Como é que eu vou representar essa figura? Em forma de fração. Eu tenho quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 partes iguais. Traço de fração. Essas 4 partes iguais é chamada de quê? Denominador. Então, 4. Quantas partes estão coloridas? 1, 2, 3. Então, eu represento essa fração, esse desenho, pela seguinte fração: 3/4. A mesma coisa vocês farão com a letra B, C e D. Nós já temos o traço de fração aí, tá certo? Apenas faça a representação com os números. Questão de número 5. Fernanda, sozinha, comeu 2/3 de uma melancia. Qual foi a parte que Fernanda comeu? 2/3 de uma melancia. 2/3. A imagem abaixo que representa a fração que sobrou da melancia. Então, a parte inteira da melancia, né, é 1/2. Ela comeu 2/3 da melancia. A melancia foi dividida em 3 partes iguais. Qual fração na letra A, B, C e D? Quais dessas frações irão representar a parte que sobrou da melancia? Não é a parte que foi comida, é a parte que sobrou, ok? Então, a letra A diz que sobrou 1/3. A letra B diz que sobrou 1/2. A letra C diz que sobrou 1/4. E a letra D diz que sobrou 2/3. 6. Represente graficamente cada fração. Então, a letra A, nós temos aí 2/3. Então, 2/3. Nós temos numerador, traço de fração, denominador. Já está desenhado. Você vai colorir a letra A. Nós sabemos que o numerador é a parte que será colorida. O denominador é a parte que foi desenhada, quer dizer, que foi fracionada, ok? Então, aqui está pedindo 2/3. Na letra B, está pedindo 3/4. Então, você vai colorir também 3/4 do desenho. E a letra C, 2/5. Então, já está feito os desenhos. Vocês apenas irão o quê? Colorir, tá certo? Observe a imagem e responda. Gente, a imagem é uma pizza. Essa pizza, ela tem quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa nossa pizza possui 8 fatias. Vamos observar o que pedem as questões. Letra A, 7ª questão.
Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? Então, ela foi dividida em quantas partes iguais? 8. Qual é a fração que representa o pedaço da pizza que foi comida? Então, a nossa pizza foi dividida em 8 pedaços. Então, tem 8 inteiros, que é 8 oitavos. Quantos pedaços foram comidos? Então, você irá representar em forma de fração. 9. Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? 10. Pedro tem 40 bolinhas. Tá um probleminha. Pedro tem 40 bolinhas. Deu 1/4 para seu primo. Quantas bolinhas Pedro deu? Então, vamos lá. Nós estamos querendo aqui 1/4 de 40 bolinhas. Então, nós estamos querendo aqui 1/4 de 40 bolinhas. Quantas bolinhas Pedro deu? Como é que eu vou fazer? 40 dividido por 4 vezes 1. Então, nós fizemos essa tarefinha ontem. 40 dividido por 4 vezes 1. Letra A diz que Pedro deu 10 bolinhas. A letra B diz que Pedro deu 12 bolinhas. A letra C diz que Pedro deu 14 bolinhas. E a letra D diz que Pedro deu 16 bolinhas. Ok? Meus amores, após concluir a sua avaliação de matemática, nós vamos pegar o nosso caderno de atividades. Na página 225 e vamos à nossa aula explicativa, tá certo? Então vamos lá. Vamos compreender o nosso conteúdo. Então, o nosso conteúdo está falando sobre as grandes navegações. E o que foi as grandes navegações? Foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600. Então, esse período ficou conhecido como as grandes navegações. Falando sobre as grandes navegações, nós vamos trabalhar com Cristóvão Colombo, exatamente. Cristóvão Colombo foi um navegador e explorador genovês. Foi o primeiro europeu a chegar nas terras do novo continente, que recebeu mais tarde o nome de continente americano. Na época foi chamado de Novo Mundo. Cristóvão Colombo liderou a expedição por lugares desconhecidos em 12 de outubro de 1492. A expedição de Colombo chegou à ilha de São Salvador. Anos depois, o navegador Américo Vespúcio deu às terras encontradas por Colombo o nome de América. Cristóvão Colombo, ao sair de seu país, navegou em busca das Índias.
da viagem de Colombo, o também navegador Américo Vespúcio descobriu que as terras encontradas por Colombo não eram as Índias, e sim um novo continente, que até então os europeus desconheciam. Vespúcio, então, nomeou esse continente com o nome de América. A intenção de Colombo era descobrir um caminho mais curto para as Índias, dando uma volta no planeta. Bem, com essa viagem, Colombo conduziu alguns navios e vamos entender a diferença entre esquadra, naus e expedição. Esquadra é um conjunto de navios. Naus eram antigos navios mercantes ou de guerra. Expedição é um grupo que se destina a explorar e pesquisar. O nome dos naus que fizeram parte da esquadra de Cristóvão Colombo foi Pinta, Nina e Santa Maria. Qual eram os objetivos das grandes navegações? Entre os séculos XV e XVI, os espanhóis e portugueses fizeram muitas viagens. Eles traçaram novas rotas no mar e entraram em contato com territórios até então desconhecidos. Foi um período chamado de grandes navegações. E eles tinham um grande objetivo, que eram as especiarias. E quais eram essas especiarias? Era a porcelana, os perfumes, pimenta, gengibre, noz moscadas, cravo, marfim, canela, tapete, seda, pérolas. Existiram alguns obstáculos, mas há algumas coisas que foram extremamente favoráveis para que houvesse as grandes navegações. A posição geográfica, é a primeira dela, dos países. Um outro objetivo era a burguesia, aliada ao rei, então os lucros. Possuía uma escola de navegação, principalmente os europeus, que era a escola de Sagres. Possuíam técnicas e conhecimento marítimo. Nós vamos observar que durante as grandes navegações, alguns instrumentos foram utilizados, como a bússola, o astrolábio e os mapas. A criação de caravelas tinham por objetivo a expansão marítima e a revolução comercial na época. Pretendiam comercializar com as ilhas a porcelana, perfume, pimenta, gengibre,
moscada, marfim, tapete, seda e cravo. Os instrumentos que muito contribuíram para as grandes navegações foram a bússola, os mapas e o astrolábio. Vamos então à nossa tarefinha de hoje, que está extremamente fácil. Exatamente. Primeiramente, nós vamos observar aí que nós temos um diagrama. E o nosso diagrama diz o seguinte: encontre no diagrama o nome de 10 produtos e especiarias que os europeus comercializaram com as Índias. Quais foram eles? Quem é que lembra? Vamos procurar aqui, vamos mostrar novamente, né? Então, quais eram? Porcelana, perfume, pimenta e gengibre. Noz moscada, marfim, tapete, seda e cravo. Vamos para a página 226 e ela pede que você escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Letra A. Cristóvão Colombo partiu da Itália com uma esquadra? Não. Cristóvão Colombo partiu de Gênova com um grupo de naus, né? Letra B. As caravelas de Colombo chamavam Pinta, Nina e Tinta? Não. Pinta, Nina e Santa Maria. Esses eram os nomes corretos. Letra C. Colombo desejava descobrir um novo caminho ou um caminho mais curto para as Índias, dando a volta ao planeta. Verdade. D. Foram os reis da Espanha que financiaram a expedição de Cabral? Não. De Cabral, quem financiou nas grandes navegações foram os portugueses. E. Colombo chegou às Índias em 12 de outubro? Não. Colombo partiu em 12 de outubro de 1492 para as Índias. F. A expedição de Colombo chegou à ilha de São Salvador. G. O povo nativo da terra foi denominado de índio pelos portugueses. H. Anos depois da viagem de Colombo, o também navegador Américo Vespúcio descobriu que as terras encontradas por Colombo não eram as Índias, e sim um novo continente que até então os europeus desconheciam. Vespúcio nomeou esse continente com o nome de América. Verdade, né, gente? 3. Ligue cada item das colunas de forma a completar as informações. Então, nós vamos observar quais são esses itens a serem ligados. Então, vamos observar. Quais são os itens? Esquadra. O que é uma esquadra? É um conjunto de navios. O que é um naus? Antigos navios mercantes ou de guerra. O que são expedição? São grupos que destinam a explorar e a pesquisar. Questão de número 4. Escreva o nome das naus que fizeram parte da esquadra
de Cristóvão Colombo. Então, as naus que fizeram parte da esquadra de Cristóvão Colombo foram Pinta, Nina e Santa Maria. Em seguida, meus amores, está pedindo que você escreva o nome das seguintes imagens. Então, nós temos, primeiramente, o astrolábio. Depois nós temos a bússola. E em seguida nós temos os mapas. Sendo assim, meus amores, nós teremos concluído a nossa tarefinha de história dessa tarde, em nosso caderninho de atividades. Exatamente. A todos vocês, um excelente desenvolvimento em sua avaliação de matemática. Estude para ciências e sucesso. Fiquem com Deus. Até amanhã.